Oi, gente! Nas nossas aulas de teoria fenomenológica e existencial, nós partimos da compreensão de que a fenomenologia é o estudo dos fenômenos. O que são os fenômenos? Os fenômenos, eles são diferentes dos fatos, considerando que os fatos são aquilo que acontece. Os fenômenos, eles têm a ver com como aquela pessoa percebe o que acontece, da forma como ela percebe, tal como ela percebe no momento que ela percebe. Então, a fenomenologia é o estudo da percepção, é o estudo de como os fenômenos são percebidos. Nisso, a gente poderia incluir nossas vidas. Afinal de contas, enquanto vivemos, nós percebemos a vida acontecendo e percebemos de forma muito própria. Como eu percebo a vida é indissociável. A vida que eu tenho de como eu percebo, da forma como eu percebo, no momento em que eu percebo enquanto eu estou vivendo. Então, pensar a vida fenomenologicamente é pensar a vida como acontece e, mais do que isso, como a vida é percebida enquanto acontece. Fenomenologia, então, a busca por conhecer os fenômenos. Como que isso se refletirá na clínica? Eu vou buscar escutar como aquela pessoa percebe o que acontece, da forma como acontece, no momento em que ela percebe. E assim com a vida, como é para ela a percepção da vida? Como é a vida que está acontecendo e como ela percebe a vida com a vida acontecendo. Então, uma das questões que vai nortear a escuta fenomenológica na clínica é como a pessoa percebe o que ela está vivendo. Como é para ela a vida, tal como é percebida, no momento que é percebida, por quem a percebe. Já o existencialismo, essa corrente filosófica que nós temos estudado, nós sabemos que uma das concepções mais importantes para a gente pensar o existencialismo é que a existência precede a essência. Ou seja, não existe uma natureza em mim determinando como eu vou viver, determinando quem eu sou, quem eu serei. Eu me torno a partir de como existo. E eu existo por meio das minhas escolhas. O existencialismo tem esse foco importante nas nossas ações. E as nossas ações acontecem com a nossa liberdade. Nós escolhemos. Não podemos escolher qualquer coisa. Nós sempre escolhemos de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquela situação. Mas sempre escolhemos. Então, quando eu digo que a existência precede a essência, eu, na escuta existencialista, eu vou escutar aquele modo de existir. E o que é um modo de existir? Outro conceito importante é que, ao invés da gente perguntar sobre o ser, o que é o ser? Existe um ser humano, um ser racional? Um ser guiado pela luz da razão, um ser com uma natureza boa, um ser com uma natureza má, um ser com uma natureza gentil, um ser com uma natureza egoísta. Não, o existencialismo não está buscando o ser, nem a natureza do ser. O existencialismo, ele está buscando o ser da forma como a existência se dá. Ou seja, a existência não dá com o ser dentro da gente, fechadinho na gente, numa natureza interna essencial. Nossa existência se dá com o ser no mundo. Então a gente busca conhecer esse ser no mundo. Não dá para separar o ser do mundo. Isso também é um pressuposto fenomenológico. Afinal de contas, se não dá para chegar nas coisas tal como elas acontecem,
e sim como elas são percebidas, né? O que acontece é percebido. Quem percebe o ser, o que acontece no mundo. Então, nós vamos escutar o ser no mundo, né? O primeiro conceito proposto foi o conceito de ser aí, de Heidegger. Heidegger queria escutar, então, não o ser dentro de si mesmo, encerrado em si mesmo, fechado em si mesmo, mas o ser lançado ao mundo, né? A própria consciência. Quantas vezes a consciência foi pensada, né, naquela cena de um filósofo pensador recolhido em si mesmo, né, pensando sobre si, sobre a existência encerrada em si. Não, não é esse fechado, é um ser lançado ao mundo. Toda consciência é consciência de algo. Se eu estou consciente agora, eu estou consciente de dar essa aula, estou consciente de dar essa explicação, estou consciente de que vocês são meus alunos e alunas, estou consciente da matéria de fenomenologia, existencialismo, estou consciente de. Então esse dedo que eu vou fazendo, né, é o ser aí, é o ser no mundo, é a percepção do que acontece, tal como acontece para quem percebe. O ser no mundo, a existência, né? E aí eu escolhi um desenho para a gente começar a nossa aula de hoje, né? Vocês vão ver abaixo. E no desenho, olha-se para a caneta. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Olha para a caneta e pensa assim, nossa, quanta coisa tem dentro da caneta. Mas, na verdade, não está dentro da caneta. É a caneta que torna possível. É a caneta que torna possível que a gente desenhe. É a caneta que torna possível que a gente escreva. É a caneta que torna possível que a gente crie. Né? E aí, o que vai ser criado? O que vai ser desenhado? O que vai ser escrito? Estava dentro da caneta? Não, estava no contato da caneta com o papel, ou no contato da caneta com a parede, o contato da caneta com a tela, o contato da caneta com o mundo. Então, onde está escrita o desenho, a criação? Na caneta? Não. Na parede? Também não. Está no ser, no mundo, né? A pessoa que com essa caneta cria. Então, ao invés de buscar a criação na natureza da caneta, na natureza de quem desenha ou na natureza da folha em branco, o que a gente vai buscar? A existência. O que a gente vai buscar? O ser aí. Então, deem uma olhadinha no desenho e depois eu vou colocar uma música bem conhecida sobre desenho. Pelo menos na minha infância eu ouvi bastante essa música. Não sei se vocês escutaram também. Mas eu quero que vocês se atentem à letra da música, porque ela tem um elemento chave para a gente pensar a nossa aula de hoje, ok? Deem uma olhadinha no desenho abaixo e em seguida a música.